Olá, mães! Esse vídeo é especialmente para nós iniciarmos a nossa jornada aqui no processo de alfabetização e letramento das nossas crianças e para vocês que estão aqui no canal do Telegram. É um vídeo que eu faço com muito carinho para nós iniciarmos então o nosso processo. E para dar início ao nosso processo de alfabetização e letramento, nós precisamos levar algumas ferramentas conosco. A alfabetização não é apenas conhecer as letrinhas, não é apenas aprender a ler e escrever. É muito mais que isso. É ter liberdade. E quando a gente consegue entender que o letramento é a felicidade, ou seja, a criança que está letrada, ela está lendo, escrevendo e está entendendo o que ela está lendo e escrevendo. Entendendo o porquê ela faz isso. Tem gente que gosta de alfabetizar primeiro e depois letrar. Mas eu costumo dizer que depois que eu aprendi as técnicas da programação neurolinguística e uni com a psicopedagogia, eu percebi que realmente é possível alfabetizar e letrar ao mesmo tempo. E que nós não precisamos fazer dois processos. E que também, ao meu entendimento, eles não são separados. Eu tenho que estar constantemente com a minha criança, mostrando para ela o porquê, qual é o significado daquilo, por que ela aprende, por que ela precisa daquilo, tá bom? Nós vamos iniciar com uma dica bem gostosa para vocês, tá? Primeiro eu vou falar para vocês como que funciona o sistema, como é que a criança aprende. Vamos falar um pouquinho sobre o aprendizado. Nós aprendemos por repetição, tá? Então, a criança já começa a aprender desde o ventre materno. Ela já começa a se comunicar a partir dos 4 meses de vida intrauterina, tá? Mas isso é um assunto para um próximo vídeo que eu faço questão de gravar para vocês, falando sobre o desenvolvimento infantil, sobre a gestação, que isso vai fazer uma grande diferença. Lembra que eu perguntei para vocês lá no grupo? Aqui no grupo, sobre a questão de como foi a gestação e o nascimento da sua criança. Isso vai interferir diretamente no processo de ensino-aprendizagem dela. Bom, mas agora eu vou deixar uma dica, esse vídeo é para deixar uma dica para você já fazer hoje com a sua criança. Como a criança aprende por repetição, é muito importante que ela tenha contato com as literaturas. As literaturas são o primeiro passo para que a criança consiga de fato interagir com o universo alfabético. Porque na verdade tudo, ela já onde ela vai já tem letrinhas. Mas quando você coloca dentro de uma história, por exemplo, e não é uma história qualquer, tá? A partir de hoje, se você já não o faz, você vai ter um olhar diferente para contar uma história. Porque, lembrando, a criança se comunica, assim como nós, através dos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Quando você pega uma literatura, por exemplo, como essa daqui, muito conhecida por todas as crianças, com várias versões, e você conta de um jeito diferente, ela vai ter uma atenção diferente também para você. E quando eu digo um jeito diferente, é um jeito onde você vai. Se você ainda não descobriu qual o canal de preferência de comunicação do seu filho, ou se melhor, se você já descobriu se ele é visual, se ele é auditivo, se ele é sinestésico, e aí você vai permitir que ele use o canal de preferência, mas que ele desenvolva todos os outros canais. Que essa é a nossa intenção aqui. Tá? Que a tua criança possa desenvolver todos os outros canais de comunicação. E não fique só naquele que ela tem preferência. Então vamos lá. Uma literatura
para ser lida diferente, o primeiro passo é que você pegue a tua criança e coloque no teu colo. Para que ela fique de frente para o livro e que você possa explorar com ela deste ângulo, ela no teu colo, virada para o livro. Quando você coloca a criança no colo e você começa a explorar toda a capa do livro antes de iniciar a leitura, e você explora a lombada do livro, ó, aqui para vocês verem. Esse livro ele tem lombada, que é o nome do livro que está aqui. E explora o final do livro, que é as costas do livrinho. Quando você inicia esse processo, você está tranquilamente acessando o canal de comunicação visual da tua criança. Ela precisa ver, ela precisa ter uma atenção para a visão aqui. Quando você senta ela no seu colo, você vai explorar o canal tato, olfato e paladar. É o sentido. Ela vai começar a sentir aquele colinho que é macio. Então, você vai explorar a audição, que você vai começar a contar a história para ela. Mas você não vai contar de qualquer jeito. A história que você vai contar para ela, ela precisa seguir uma ordem. A escrita, ela se dá da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, quando você for ler, você vai passando o seu dedo aonde você está lendo. Vou dar um exemplo. Chapeuzinho vermelho. E quando você for contar a história, você vai usar uma entonação de voz. Pode fazer a voz do lobo mau, pode fazer a voz da Chapeuzinho, da vovozinha. Mas quando você vai fazendo a leitura e acompanhando com o seu dedo, você vai mostrando para a criança que existe uma ordem aí. E que existe essa ordem, que essa ordem, ela precisa ser seguida. Porque senão a gente não entende. Mas você não vai falar com palavras, você vai fazer com gestos. Certo? Preciso contar toda a história passando o meu dedinho? Não necessariamente. Você pode contar a história, escolher em algum determinado momento colocar o seu dedinho. Tá bom? Isso é um processo que você vai fazer sempre com a sua criança. Repetir, repetir e repetir. Tá bom? Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu deixo essa dica de hoje de leitura para que você leia com seu filho, com a sua criança sentada no seu colo, acompanhando o processo de escrita que se dá da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá bom? Explorando toda a capa do livro, a lombada e, de preferência, uma história que a sua criança goste, tá bom? Uma história que vai trazer para ela prazer, que vai trazer para ela encantamento. E que também é fácil para você ler. Porque a sua entonação e o seu momento ali de leitura é que vai fazer toda a diferença nesse processo, tá bom? Eu vou fazer os próximos vídeos falando de outras dicas fundamentais e essenciais para iniciar o processo de alfabetização e letramento da sua criança. Eu fico por aqui, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.